to me, come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping? A Lívia tem 40 anos, ela é uma jornalista que virou publicitária aí nos percursos loucos da vida, mãe de 3 filhos, a Sophie, a Nina e o Tom, apaixonada por gatos, louca por moda e apaixonada por pessoas, é isso que me fez ser o que eu sou hoje. Let's just give in and let the feelings overflow. O meu primeiro estágio da faculdade de jornalismo foi na área de PR e eu trabalhei com PR até me formar. Eu curtia muito o trabalho com relações públicas, assessoria de imprensa, e eu tive um breaking point aí na minha história, que foi uma história muito interessante. Assim, a gente fez um projeto para Absolute Vodka, em que a gente criou um conteúdo chamado Absolute Brasil, que a gente convidava artistas brasileiros para criar suas versões de rótulo para Absolute Vodka. Esse projeto foi super inovador, porque a gente criou uma votação dentro de um evento para as pessoas escolherem seu rótulo favorito, e eu fiquei apaixonada por trabalhar com conteúdo e com essa interação entre a audiência e a marca. E era uma época que ainda não existia isso nos serviços das agências, nem de PR, nem de publicidade. E aí eu tinha 24 anos, eu não tinha nada a perder nessa época e eu resolvi abrir o meu próprio negócio, que viria a se tornar a Hebe. Isso, o nosso core business e acho que a nossa grande força sempre foi o conteúdo. A gente começou numa época que a internet era só mato, então não existiam ainda produtoras de conteúdo. A gente aprendeu, junto com as redes sociais, a criar conteúdo para marcas, né? Então, pra você ter uma ideia, nessa época, o Facebook ainda não tinha fanpage. A gente criava um perfil das marcas. Então a gente criou aí, por exemplo, os perfis das marcas da Whirlpool, né, Brastemp com o Sweet KitchenAid, nasceram como perfis e depois migraram para fanpages. Então a gente aprendeu junto, cresceu junto com as redes sociais. Bom, acho que ao longo da trajetória a gente já viveu muita coisa, né? Foram 16 anos e a gente já passou por inúmeras crises mundiais, guerras e tudo mais, mas eu acho que o momento mais desafiador da Hebe foi quando a gente deixou de ser uma produtora embaixo de outras agências e se tornou uma agência completa e independente. De 2010 a 2013, nós éramos uma prestadora de serviço para a agência da M9 do Grupo ABC. Então eles nos contrataram para fazer as redes sociais, o conteúdo, né, das redes sociais de todos os clientes deles. E a relação ela caminhou muito bem até um momento que houve uma proposta de compra da Hebe, a gente acabou conversando bastante, não chegamos num acordo e eu resolvi seguir independente. Acho que aquela juventude, aquela vontade de fazer as coisas do meu jeito, me fizeram tomar essa decisão. E aí nesse momento foi super complexo, porque a gente perdeu todas as contas e a gente teve que começar de novo. Eu acho que eu faria tudo de novo, eu me orgulho de onde a gente chegou e é muito legal o fato da gente conseguir ser uma agência independente e ter os nossos valores super fortes até hoje. Olha, a maternidade, ela dá pra gente um boost de força, de coragem, de determinação que eu não consigo explicar. Acho que só quem viveu isso pode experimentar. A gente fica muito mais focado, a gente tem crianças em casa esperando, então a gente trabalha com muito mais eficiência. E tem uma questão que é muito importante, que é os meus privilégios, né? Eu sou uma mulher que tenho rede de apoio, então meu companheiro, meus pais sempre foram muito parceiros para que esse projeto continuasse existindo. Quando eu fiquei grávida do Tom, que tem 5 meses agora, muitas pessoas me perguntaram, mas você vai continuar trabalhando e dando conta de 2 negócios? Eu falei, mais do que nunca, eu preciso continuar. Eu quero que meus filhos tenham um bom futuro e eu quero que eles se inspirem também em mim. Então, acho que os filhos, eles têm um papel fundamental no continuar, né? Você tem que continuar porque tem pessoas que dependem de você, que dependem do seu exemplo. Para mim sempre foi fundamental ter um trabalho para me dedicar, mesmo sendo mãe. Eu sou uma mãe melhor quando eu trabalho o dia todo e eu volto para casa. Eu consigo dar o melhor de mim quando eu também realizo coisas por mim, pelo meu trabalho, pelas pessoas do meu trabalho, pela nossa empresa. Então, o equilíbrio, ele tá muito na forma que você encara os desafios, né? Então, é óbvio que é mais cansativo, porque muitas vezes você vai chegar em casa tarde e vai ter as questões das crianças para gerenciar, a lição de casa, a janta, as briguinhas que acontecem sempre.
e às vezes uma noite mal dormida. Essa noite, por exemplo, eu dormi super mal. Mas quando você enxerga o propósito disso tudo e por que você está fazendo isso, as coisas ficam mais leves. Uma coisa que eu aprendi depois de ser mãe é a chegar em casa e tirar o meu uniforme de profissional e colocar a minha roupa de mãe. Então, da hora que eu chego em casa até a hora que as crianças vão dormir, eu sou mãe 100%. Eu deixo o celular de lado, eu me dedico a eles, a conversar, a fazer comida, porque eu adoro cozinhar, a fazer a lição e a realmente ter um momento em família. Depois que eles dormem, entra história, né? Eu posso voltar e dar uma roubadinha. Mas a gente precisa aprender a se dividir e precisa aprender a gerenciar o tempo para que não falte nada em lugar nenhum. A gente enfrentou vários obstáculos, acho que muito por conta do momento que a gente começou, né, que ainda era tudo muito novo, então houve o obstáculo de convencimento das marcas sobre a importância de fazer um trabalho focado em construção de branding. Isso foi complicado porque a gente ainda não tinha suporte de grandes cases, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo que a gente estava fazendo. Outra coisa que foi sempre desafiador foi a questão de que na época eu era muito jovem e gerava uma desconfiança, né? Então por que essa menina tá aqui apresentando um projeto para minha marca, que é uma marca líder? Além do fato de ser mulher, né? Assim, eu vivi muitos desafios e eu fui colocada muitas vezes à prova. Eu tenho uma história muito bizarra que eu conto e as pessoas não acreditam. Eu já tinha a Hebe há muitos anos e me convidaram para ser professora de pós-graduação em uma universidade renomada. O diretor da universidade me pediu para apresentar um pouquinho da Hebe, cases aí na área de marketing de conteúdo, porque era essa área que eu ia lecionar. E depois que eu apresentei os cases, ele falou assim para mim: quem tá por trás disso? Eu falei assim: sim, tem um time, né? Eu trabalho com várias pessoas, temos um time de muitos profissionais para criar isso aqui. Ele falou assim: não, mas quem tá por trás? Seu pai, seu marido? Então, depois que eu ouvi isso, eu recuei, eu não quis aceitar o trabalho, porque eu percebi que aquele homem, ele não estava pronto para trabalhar com uma mulher como eu. Então, a gente, como empreendedora mulher no Brasil, a gente passa por esses desafios de ter que fazer mais, de ter que entregar melhor, para se provar mesmo e para continuar no jogo. O meu sofá favorito, ele é super confortável, cabe à família toda, mas ele também tem uma personalidade, um design, ele une forma e função. Olha, a gente tem vários marcos. Eu acho que o primeiro grande marco foi quando a gente fez o primeiro projeto de redes sociais para Brastemp, que foi o projeto Assim Uma Brastemp. A Hebe criou um blog junto com a DM9, que foi o primeiro blog a trazer formadores de opinião, que hoje em dia são chamados de influenciadores, para escrever sobre uma marca. Então a gente tinha gente de peso, tá? Como Hélio de la Penha, Arthur Casas, Fernanda Torres, para falar sobre inspiração. Então esse foi o grande primeiro projeto da Hebe como uma agência de branded content, que eu tenho muito orgulho. Depois disso, eu tenho uma lembrança muito carinhosa do nosso primeiro cliente pós-DM9, que foi a Timberland. A gente criou as redes sociais da Timberland no Brasil e ficamos com a Timberland até o fim, quando a Timberland deixou de ser comercializada no Brasil. Fizemos projetos muito legais para a Timberland. A Timberland tinha uma atuação em redes sociais, com blog, com eventos, com influenciadores. Também gosto muito de lembrar dos nossos primeiros projetos de comunicação interna, porque a comunicação interna é uma disciplina que me motiva muito. Eu gosto muito do papel da comunicação como transformadora na relação entre empregadores e empregados. Eu acho que a comunicação interna, ela realmente cria relações fortalecidas, ela cria relações verdadeiras dos funcionários nas empresas. Ela dá voz para as pessoas, né? Através da comunicação interna, você conhece as pessoas que fazem aquelas empresas acontecerem. Então tem muito propósito, né? Eu acho que esses projetos me dão muito orgulho por conta do propósito deles. Uma das coisas que me motivou a levantar essa bandeira e a ser tão apegada a essa questão de equidade de gênero é o fato de que, apesar das agências terem muitas mulheres, né, na criação, no atendimento, no planejamento, em mídia, a gente vê que a maioria dos diretores são homens e que do lado do cliente é isso também. A gente tem salas lotadas de mulheres, mas muitas vezes quem bate o martelo são os homens que estão na instância de diretoria e vice-presidência. Isso se refletiu muito na forma de constituir a
a Hebe. Então, equidade de gênero é um tema que está constantemente sendo falado. E nós temos uma característica de construir junto com o nosso time. Então, as decisões elas são tomadas por comitê. É difícil, porque as pessoas são diferentes e a gente tem uma questão aí de hoje em dia uma geração que valoriza muito mais qualidade de vida e que procura muito mais propósito. Então, colocar essas pessoas na mesa tem sido uma prática para nós e a gente tem aprendido muito com a nova geração de que as pessoas elas precisam ter um propósito e ter uma felicidade para trabalhar, para levantar da cama e poder construir com a gente esse sonho que é a Hebe e o bonde. Eu acho que mulher tem mais empatia, não só por mulher, mas também por qualquer colaborador de qualquer gênero. Mulher sempre tem mais desafios para conseguir conquistar as coisas. A gente é obrigada, eu não tenho orgulho disso socialmente, a ser multitasking. Então, desde criança, a gente precisa ajudar em casa, a gente precisa estudar, a gente precisa se tornar profissional, mas a gente também é mãe, a gente também é dona de casa. E essas múltiplas funções das mulheres fazem com que elas tenham um potencial imensurável como líderes, né? Eu vejo hoje as líderes da Hebe como mulheres que sofreram bastante para chegar no lugar que chegaram, que têm desafios enormes na sua vida pessoal para conseguir conciliar isso, mas que conseguem gerenciar seus times de forma amorosa, empática e que realmente tem um compromisso de fazer projetos incríveis para os seus clientes, mas sem machucar as pessoas que trabalham com elas. O que eu digo para as mulheres que encontrarem esse conteúdo daqui a 1000 anos é que elas curtam muito esse momento em que homens e mulheres têm direitos iguais, mas que elas não baixem a guarda, que elas não deixem que o que a gente lutou tanto para conquistar seja perdido por conta de uma distração. A gente não pode mais viver retrocessos, a gente precisa continuar avançando na pauta da igualdade de gênero.